Sempre que você faz exames de rastreamento, que são exames para detectar doenças antes que ela tenha sintoma, a gente vai lidar com alguns resultados que a gente chama de falso positivo, que é o seguinte: você fez um exame, vamos falar desse caso específico, um exame de mamografia para detectar câncer de mama precocemente, e aí a gente vê que, eu operei uma mulher e ela não tinha câncer. O exame errou e aí acabou que eu operei desnecessariamente. É uma tragédia uma pessoa que opera, né? E desnecessariamente. Mas é a minoria dos casos. Tá? E como é que a gente sabe isso? Porque a gente vai sempre medir o custo e benefício das coisas. Quando a gente implementa uma técnica de rastreamento, que é um exame para prevenir, para detectar precocemente aquela doença, qual é o teu objetivo? É fazer diagnóstico? Não. É reduzir o número de mortes por aquela doença. Não interessa só achar a doença. Eu tenho que achar a tempo de fazer um tratamento que evite a pessoa de morrer. Tá? Então, em câncer de mama, a gente sabe que existe sobrediagnóstico quando a gente faz isso. Quando a gente vai fazer mamografia, a gente sabe que uma outra pessoa vai ter um tratamento errado. Ou vai ter um carcinoma in situ que talvez nunca virasse um câncer. Só que a gente não tem como saber isso. Né? Mas a gente sabe que quando você implementa rastreamento em uma população como um todo, você diminui as mortes por câncer de mama em 20 a 30%. Então, se você pensa na lógica de uma população, tipo, eu sou o secretário de saúde, tá? O ministro da saúde. Se eu implementar rastreamento para câncer de mama no Brasil em todas as mulheres, eu vou reduzir em 20%. Então, ao invés de 15 mil mulheres morrendo, que é o que morre hoje no Brasil, vai morrer 12 mil mulheres. Que a gente vai reduzir em 3 mil casos de morte, tá? Apenas com rastreamento. Mas vai ter uma outra que vai operar e não vai ter câncer. Estou de acordo, vai acontecer. Esse vai ser efeito colateral da população como um todo, tá? Uma ou outra vai acontecer isso. Quando a gente vê no indivíduo, é uma dureza, né? Pô, foi em mim esse negócio, que inferno, né? Mas poderia ser em você também um tratamento de um câncer que você poderia curar e não vir a padecer essa doença, tá? Então, é uma lógica um pouco diferente, porque a gente não é a lógica da pessoa, a gente sempre pensa na gente, né? É uma lógica de população e de risco. Mas faz sentido, tá? Porque, como um todo, a gente reduz 2 mortes em cada 10. É uma coisa importante, né? Não é uma coisa desprezível reduzir 2 mortes em cada 10. Tá? Segundo ponto, especificamente sobre câncer de mama, que as pessoas falam assim, carcinoma in situ. In situ é o quê? No local, que não é uma doença invasiva, que tem capacidade de sair dali e ir para outro lugar. Então, operou uma doença que não sairia dali e não iria para outro lugar. A gente não tem essa resposta exatamente, tá? Porque a gente não sabe se esse carcinoma que está naquele local, se daqui a 1, 2, 3, 4, 10 anos não vai crescer e virar um carcinoma invasor, tá? Então existe uma dúvida científica aí se os carcinomas in situ, operar carcinoma in situ é sobre diagnóstico sim ou não, tá? Pode ser que seja um diagnóstico mesmo, só que é uma questão que não vai ter resposta, né? Porque você não vai fazer o seguinte, olha, eu diagnostiquei um carcinoma in situ em você, só que eu não vou fazer nada. Vou ficar olhando para ver se esse carcinoma in situ ele cresce e vai dar metástase lá para frente. Então, obviamente, ninguém vai fazer isso, vai ser uma pergunta que vai ficar sem resposta, mas a gente vai trabalhar aí com o benefício da dúvida. Nem tudo a gente sabe 100%, para algumas coisas a gente vai fazer um pouco de sobre-tratamento, a gente sabe, mas é porque a gente quer dar a melhor chance para cada um, tá? Nesse caso, sobre-tratamento. E no caso da população, a gente sabe que, na média, você vai beneficiar mais do que fazer mal, e aí a pessoa acaba que um ou outro realmente vai fazer um tratamento excessivo. Tá? É esperado que aconteça isso, viu? E tem doenças que é muito mais do que mama, né? Por próstata é um negócio que a maioria absoluta dos cânceres de próstata que a gente diagnostica são doenças que não vão levar a pessoa a falecer. Né? Então, que a pessoa poderia simplesmente conviver com aquela doença, até às vezes sem saber que tem. E aí você trata sem precisar, mas quem é quem? É a dificuldade. A gente precisa de... Não diria nem que exames melhores. A gente precisa entender melhor a doença. Tá? Entender quem é quem nas doenças. A gente já está conseguindo em alguns casos, tá? Mas a gente ainda não está lá.